O mais novo nome pretendido pelo São Paulo para a lateral direita é Alan Benítez, que pertence ao Libertad, do Paraguai. Diretor executivo de futebol do tricolor é Raí, que está conduzindo as tratativas pelo Paraguai de 25 anos. É a segunda tentativa do São Paulo para contratar Benítez. Em julho do ano passado, por indicação de Aguirre, o tricolor abriu negociações com o Libertad, mas esbarrou na pedida dos paraguaios. Agora, porém, há uma novidade. O contrato de Benítez termina em dezembro. Desta maneira, ele poderá assinar nos próximos dias um pré-contrato com o São Paulo, para haverá reforço de graça a partir de janeiro. Assim, o Libertad vende Benítez agora ou irá perdê-lo de graça. O Olímpia, também do paraguaio, já fez proposta para ficar com Benítez a partir de janeiro. Ofereceu 2 milhões de luvas e salários de 190 mil mensais. O lateral revelou vontade de jogar no São Paulo. Ninguém do Libertad comentou comigo sobre o interesse do São Paulo, mas eu gostaria muito de me mudar para o Brasil e jogar no São Paulo, admitiu Benítez. Benítez foi revelado no Rubio e chegou ao Libertad em 2012. Em 2015, o Paraguai acabou emprestado ao Benfica B, onde jogou 2 temporadas. A partir de 2017, na volta ao seu país, o lateral disputou 102 partidas e marcou 3 gols. A sequência de Everton com a camisa do São Paulo foi interrompida mais uma vez após uma lesão de grau 2 no músculo adutor da coxa direita sofrido no duelo contra o Avaí. Devido ao problema, o atacante pode ficar até 2 meses fora de campo e com isto perderá todo o período da preparação durante a pausa para a Copa América, além da folga de 9 dias dada aos atletas. Nessa semana, ele fez tratamento em 2 períodos no CT da Barra Funda. O torcedor pode ter certeza que eu venho trabalhando demais para não ter mais problema de lesões. Inclusive, não tirei férias. Vou trabalhar todos os dias nessa parada para a Copa América para me recuperar o quanto antes, afirmou Everton. No início da semana passada, o Globo Esporte divulgou os números das lesões de Everton desde 2016, quando ainda defendia o Flamengo. O levantamento mostra que no período entre 28 de março de 2016 e maio de 2019, o atacante acumulou 13 problemas médicos e já perdeu 21 jogos. Este novo diagnóstico pode fazê-lo perdê-lo mais 5 partidas. Everton rebateu a amostragem. Lesões acontecem com qualquer atleta de alto rendimento. É assim em qualquer esporte. Fazer um recorte deste friamente não é justo nem comigo, nem com outro qualquer profissional que treina pra caramba e faz tudo para dar o seu máximo. Ninguém gosta de ficar sem jogar. Em 2019, Everton já teve 3 lesões detectadas. No início de fevereiro, ele sofreu um estiramento no músculo reto femoral da coxa esquerda e perdeu 5 partidas. No dia 29 de maio, no duelo contra o Bahia pela Copa do Brasil, sofreu uma contusão cerebral e foi desfalque contra o Cruzeiro pelo Brasileirão. E agora enfrenta o novo problema no músculo adutor da coxa direita. Na mais recente delas, o jogador desabafou no banco de reservas, ao ser substituído aos 38 minutos do primeiro tempo. As câmeras viu o atacante chorando e ficou muito irritado com o novo problema. Foi um choro de raiva, de desabafo. Eu treino pra caramba, eu me cuido demais fora de campo para não dar brecha a lesões. Aí eu fiquei muito chateado, disse o atleta. De férias no Brasil, o atacante Lucas Moura aproveitou o tempo livre para acompanhar os jogos das categorias de base do São Paulo na manhã desta quinta-feira, no Centro de Formação de Atletas do presidente Leonatel, em Cotia. Para mim, é muito gratificante voltar a Cotia. Eu amo muito este lugar e todo ano que estou de férias, procuro vir aqui e cada vez está mais bonito. Me emociono muito a cada vez que venho, porque me lembro do período em que morei aqui. Parece que foi ontem. Fico muito feliz de ver a evolução, de ver a molecada crescendo, jogando bem. Para mim, é sempre um grande prazer voltar aqui. Me sinto muito à vontade de vir aqui. Sou sempre muito bem recebido. As portas estão sempre abertas. O São Paulo mora no meu coração por tudo que vivi aqui. Tenho uma gratidão enorme por esse clube, acrescentou. Formado no São Paulo, Lucas Moura chegou ao clube aos 13 anos de idade, integrando as categorias de base do tricolor de 2000
2005 a 2010, ano em que subiu para o profissional. Em 2012, liderou o time ao título da Copa Sul-Americana, a última conquistada pela equipe. No ano seguinte, o jogador foi vendido ao Paris Saint-Germain por 108 milhões, tornando-se a negociação mais cara da história do São Paulo. Gilberto começou e deve terminar a temporada no Fluminense, é o que indicou o empresário do lateral, Alain Espinosa. O representante, que aposta na nova gestão para dar fim aos salários atrasados, revelou que saiu otimista de uma reunião com o presidente Mário Bittencourt. A ideia do Gilberto é permanecer no Fluminense, principalmente pela mudança na presidência do clube. A gente confia muito no Mário. A gente conversou e o Mário garantiu que vai fazer de tudo para honrar o que foi prometido ao Gilberto, disse. O empresário garante ainda que 3 clubes brasileiros demonstraram interesse no defensor, um deles o São Paulo. Nenhuma das sondagens rendeu propostas ou contato com o Fluminense até agora. Gilberto tem 6 jogos no Campeonato Brasileiro e está no limite de ficar impedido de jogar por outro clube local nesta temporada. O tricolor, no entanto, não deve esperar um novo caso como o do Luciano, que pediu para ficar de fora. Espinosa garantiu que, apesar dos atrasos, o cliente não força a saída por meio da justiça. Por coincidência, parou no Campeonato Brasileiro com 6 jogos, mas a ideia é permanecer. Ele não deixou de fazer esse 7º jogo, por isto vai jogar assim que estiver em condições. A gente não pensa em sair pelas portas dos fundos. Sair na justiça não está nos nossos planos. Se pintar alguma coisa, vamos discutir com o Fluminense, completou. Gilberto está emprestado pela Fiorentina ao Fluminense até o fim de 2019.